Conversas IGEA, um espaço onde profissionais de saúde têm conversas para lá do óbvio. Aqui, a saúde sente-se e a ciência entende-se. Sejam bem-vindos. Olá, eu sou a Andreia, enfermeira com anos de experiência em oncologia, coach em saúde e também professora de yoga. E eu sou a Diana. Sou médica doutorada e certificada em medicina de estilo de vida e stress traumático. Sou também professora de yoga. Episódio 10. A solidão tem um custo fisiológico. Olá, bem-vindos a mais um episódio das Conversas IGEA. Olá, Diana. Olá! E hoje trazemos um tema que está muito relacionado com um dos pilares da IGEA, que normalmente nós vemos como sendo um bocadinho esquecido quando falamos em saúde e até em saúde física, e é o tema da solidão. Que acho que a maior parte dos adultos em algum momento da vida acaba por refletir sobre este tema, mas provavelmente sem termos a real noção do impacto da solidão, que não é só um estado emocional, é um estado fisiológico e que tem marcadores mensuráveis fisicamente. E é sobre isso também que nós queremos conversar hoje. Trazer o tema da solidão no sentido em que a conexão não é só um bónus, não é aquilo que nós fazemos quando não há mais nada para fazer, quando tudo o resto já está feito. É um regulador biológico importante, tal como o sono é, que já falámos aqui muito sobre esse tema, da alimentação também, estão a par, apesar de nós sabermos que tem se calhar uma dimensão social, aquilo que nós sabemos sobre a importância que lhe damos ser diferente, e a solidão não é o mesmo que estar sozinho. Nós podemos escolher estar sozinhos e precisamos de momentos em que estamos sozinhos, a maior parte de nós. Eu, pelo menos, preciso, valorizo muito os momentos em que estou sozinha, não viver numa casa cheia de gente. E a solidão é sentir a falta de ligação, são coisas diferentes. E é sobre tudo isto que nós vamos conversar hoje, não é, Diana? Exatamente. E então, se calhar, nós começamos por fazer-vos algumas perguntas para refletirem. Algumas como se já se sentiram só numa sala cheia de gente, por exemplo, ou se já se sentiram profundamente acompanhadas a fazer alguma coisa, por exemplo, a caminhar, sem necessariamente estarem com ninguém. Porque de facto aqui o corpo vai distinguir as duas, não é? E vocês sabem que a sensação de uma e de outra é muito diferente. Aquilo que nós sentimos com uma e com outra é muito diferente. Então, neste episódio, nós vamos falar destas diferenças. Vamos falar sobre solidão, sobre isolamento, sobre um conceito uma palavra que os ingleses têm, que é solitude, mas na verdade quer dizer estar sozinho. E vamos falar sobre o que a solidão faz ao corpo. Vamos falar sobre conexão e a sua relação com a imunidade e longevidade. E vamos falar sobre o que é que realmente nos protege em termos de saúde. Uhum. Oh, Diana, e daquilo que estavas a falar, e aqui como quase como mote para começarmos, porque é que há pessoas que estão rodeadas de gente e adoecem de solidão, e depois temos os monges, os ermitas, que estão sozinhos, alguns lá no meio do monte, e são felizes e são saudáveis? Certo, e isto, lá está, são as distinções em relação àquilo que acabámos de falar há pouco. Então, a solidão é uma experiência subjetiva a solidão resulta da lacuna, digamos assim, entre a ligação ou as ligações que eu tenho e aquelas que eu preciso. Ou seja, nós sentimos a falta de ter ou mais ligações ou ligações de maior qualidade do que aquelas que temos. Ou seja, há uma lacuna entre aquilo que eu preciso e aquilo que eu tenho, digamos assim. Isto é a definição de solidão. O estar sozinho, ou estar sozinho por escolha, digamos assim, pode ser um tempo a sós muito satisfatório.
E nós sabemos que para muita gente isto, na verdade, é uma maneira de regular o sistema nervoso. E aqui fala um bocadinho de. Andréia, tu deste o teu exemplo, eu também sou assim, não é? Mas a questão é. Há pessoas que, por serem um bocadinho mais introvertidas também, que se regulam sozinhas, ou seja, que precisam de tempo sem pessoas para descansar a cabeça e o coração, digamos assim. Então, isto pode ser um tempo profundamente regulador, que é diferente de eu gostava mesmo de estar com alguém, mas não posso. Porque aí é este sentimento de falta que vai comandar e que vai comandar também a nossa fisiologia e, portanto, deixa de ser regulador. Então, é importante aqui sublinhar também um, que a desregulação, ou seja, há uma desregulação do nosso sistema nervoso quando nós queremos ter uma ligação e não podemos, uma ligação ou várias ligações e não podemos. E, portanto, isso não tem nada a ver com o tempo passado sozinho, como disse. Pronto, Uhum. são coisas completamente diferentes. Então, uma pessoa pode estar muito contente sozinha. Na verdade, uma pessoa pode estar muito contente sozinha enquanto outra está muito descontente sozinha. Sim, no fundo não é o número de pessoas que à nossa volta que importam, é a qualidade e não a quantidade. E acho que é muito a sensação de nós nos sentirmos vistos, não é? Por alguém, nós temos relevância para alguém, nós estamos, alguém nos está a ver. E, e acho que é essa conexão, sentido de presença que nós trazemos como pilar também da IGEN. Não é sobre vida social, não é sobre termos muitos amigos, mas é sobre sentirmos ligados a algo maior, seja pessoas, seja uma comunidade. E aqui até podíamos depois, num outro episódio, explorar este tema da importância da comunidade que se foi perdendo ao longo dos anos. E nós, se voltarmos aos anos 40, 50, em que havia tão menos do que aquilo que existe hoje à nossa volta, mas existia um grande espírito de entreajuda e de comunidade que era tão importante para quem tinha tão pouco do resto. E acho que isso também é um tema que depois podemos explorar noutro episódio. Acho que sim, porque também temos muito o paradoxo de estarmos muito ligados online, não é? Mas Uhum. pouco ligados do ponto de vista emocional e mesmo fisiológico. Portanto, acho que sim, acho que dá um tema fantástico para um episódio. Boa, boa. Já fica aqui uma ideia e aproveitamos para deixar novamente o pedido para enviem-nos ideias de coisas que gostem que a gente traga para aqui para os episódios. Olha, e trazendo aqui então a solidão e a relação da solidão com o corpo, o que é que faz ao nosso corpo? Partilhar que existe já alguma ciência por trás disso, portanto, existe evidência, é também isso que nós vos queremos aqui hoje partilhar. Há uma meta-análise de Holt Landstad, espero estar a dizer bem o nome, com centenas de milhares de pessoas, e aquilo que mostrou foi qual é o efeito do isolamento social na saúde física. Então, mais ou menos 29% mais de risco de mortalidade precoce, mais ou menos 26% de solidão, e, e aquilo que nós sabemos também é que estes estudos não são estudos, como já falámos aqui sobre outros temas, não são estudos onde nós controlamos todas as variáveis. Portanto, não podemos dizer que há aqui uma causa e efeito entre a solidão e a morte que sejam algo completamente linear. Mas a verdade é que existe já evidência sobre aquilo que pode acontecer no nosso corpo. E também trazendo um bocadinho aqui para a nossa vida real, eu acho que todos nós conseguimos nos lembrar de uma história de alguém que viveu anos e anos, casais de idosos, né, que vivem anos e anos juntos, e quando um deles parte, passado pouco tempo, o outro fica doente e acaba por falecer, né? Acho que todos nos recordamos destas histórias e pode-se morrer de solidão, é sobre isso também que estamos aqui a falar.
O risco, este tipo de risco que eu estava a falar em relação a este estudo, são fatores de risco bem estabelecidos e que nós podemos comparar, por exemplo, com o risco de fumar, o risco da obesidade, que são coisas mais materiais e que nós conseguimos perceber melhor. Portanto, existe de facto evidência do impacto da solidão no nosso corpo. Sim, e é muito engraçado porque nós, na clínica, é um fator que frequentemente o ignoramos ou não damos assim tanta relevância, não é? Damos relevância aos aspectos práticos de não estar sozinho, ou seja, se uma pessoa tem dificuldade de mobilidade, por exemplo, era bom ter ali algum apoio, mas não damos a relevância que isso de facto tem em termos de saúde e de regulação do sistema nervoso. De facto, esta comparação com o facto de, com a obesidade, com o fumar, nós sabemos que se nós fumarmos, se tivermos excesso de peso, a probabilidade de irmos a uma consulta e nos dizerem que tem excesso de peso, temos que perder peso, ou fumar, se calhar, não é uma coisa boa para si, é muito alta, mas de facto, esta parte da solidão está muito esquecida e acho que cada vez tem mais importância falar dela, até porque há muitas doenças que estão, muitas doenças crónicas que estão em subida no nosso mundo moderno, que nós não sabemos quais são as causas ou os fatores contributivos, e portanto faz todo o sentido falar daqueles que já há pelo menos algum sinal nos estudos clínicos, não é? No fundo é isso. Mas olha, falar aqui também um bocadinho mais dos mecanismos da solidão, digamos assim, que ainda não estão bem estabelecidos, mas já há algumas propostas em relação a isso. Os mecanismos mais bem, ou o mecanismo mais bem caracterizado, foi proposto por um senhor que se chama Stephen Cole, da UCLA, e tem um acrónimo em inglês que se chama CTRA, mas que em português quer dizer Resposta Transcricional Conservada à Adversidade. O que é que isto quer dizer? Que nas pessoas que estão criticamente sós, e aqui quando falamos disto, falamos de solidão, as células do sistema imunitário mudam a sua expressão genética, ou seja, sobe a expressão de genes e proteínas considerados pró-inflamatórios, ou seja, que facilitam a inflamação, e parecem descer, por exemplo, ou a expressão de genes que estão mais envolvidos na defesa antiviral. E isto tem consequências muito engraçadas. De uma maneira muito prática, muito medível, né, e objetivável, nós sabemos que, de facto, os marcadores inflamatórios são mais altos neste grupo, e aqui estamos a falar eu vou entrar um bocadinho na parte técnica de coisas como a proteína C reativa, que é um marcador de inflamação, a interleucina 6, que também é um marcador de inflamação. Nós sabemos que há uma pior resposta à vacinação, que é uma coisa interessante. Ou seja, o que é que quer dizer uma pior resposta? Quer dizer que nós fazemos a injeção da vacina e que o sistema imunitário está um bocadinho mais dormente, ou seja, não vai reagir tanto, não vai produzir tantos anticorpos como normalmente, ou numa pessoa completamente saudável ou sem solidão, e portanto a resposta vai ser assim mais atenuada. E é engraçado também há uma maior suscetibilidade às infecções virais. E isto é muito. Acho que suscita aqui discussões muito interessantes, nomeadamente porque nós sabemos que, por exemplo, se pensarmos no Covid, o isolamento era uma medida de proteção e bem implementada ao início, mas de facto chega a um ponto em que nós temos que ponderar quais são os efeitos da solidão e do isolamento quando estamos também a falar de uma infecção viral, ou seja, não é uma coisa linear, é uma coisa que exige algum pensamento crítico e, e discussão, digamos assim. Então, um, por uma via que já falámos anteriormente também, quando nós estamos sozinhos, é muito mais provável haver uma
uma desregulação do sistema nervoso. Aqui, desculpem, estou a falar de solidão, ou seja, quando nos sentimos sozinhos, é muito mais provável haver uma ativação consistente do nosso sistema nervoso simpático, com a produção de noradrenalina, maior produção de cortisol e, portanto, há aqui quase uma exposição crónica ao cortisol que também deixa de conseguir travar inflamação que a pessoa vá desenvolvendo. E, portanto, isto tem muito a ver com a noção de carga alostática, não é? Que nós falámos em outros episódios e que tem a ver com esta sobrecarga constante do sistema nervoso para se adaptar a circunstâncias que, na verdade, não são as ideais. Então, esta é uma hipótese muito, muito interessante, mas, apesar de tudo, é uma interpretação, não é ainda super, super estabelecido, mas ainda assim foram dados objetiváveis nos estudos e acho que tem pertinência falarmos disto. Sim. Olha, e na sequência daquilo que tu tiveste a explicar, se a solidão desregula o corpo, a conexão pode fazer o inverso, pode repará-lo, pode ajudar, a reparar? Pode, isto são as boas notícias, não é? Nós sabemos exatamente que as relações positivas, e aqui quando nós falamos de relações positivas, são relações que transmitem proximidade, confiança, segurança. Segurança é sempre uma palavra muito, muito importante nas relações, satisfação. Associam-se inversamente a estes mecanismos que movem o corpo mais na direção da inflamação e da carga alostática. Portanto, aqui nós sabemos que as associações que os estudos mostram é maior proteção, maior resistência proteção contra infecções, desculpa, maior resistência do nosso sistema imunitário, maior defesa antiviral, etc. Então, eu acho que é muito interessante esta ideia de que a solidão, de facto, pode reconfigurar o nosso sistema imunitário de uma maneira que não é nada. Como é que é de explicar? Não é uma maneira imaginária ou assim muito, muito, muito pouco conceptual, mas na verdade nós sabemos que a alteração da fisiologia e a alteração do sistema nervoso pode levar à desregulação imunitária. Uhum. E ao contrário também é verdade, não é? Quando nós estamos com alguém, há uma ativação do nosso sistema de relaxamento e essa ativação do sistema de relaxamento vai então promover um estado que é mais favorável à recuperação fisiológica, menos favorável à inflamação. E nós já sabemos também que, por exemplo, que as relações são muito importantes para uma coisa que se chama longevidade. Nós sabemos que as pessoas que desenvolvem relações positivas ao longo da vida talvez seja o fator mais importante para viver mais e com maior qualidade. Mais importante que outros marcadores isolados, como por exemplo o colesterol, que preocupa tantas pessoas, e que sim, tem um lugar na preocupação, mas que de facto é uma coisa que parece pesar bastante. Uhum. Agora, quando falaste do colesterol, veio-me à cabeça aquelas publicidades de beber aquelas coisinhas e que aparecem sempre idosos, né? E nós Sim. temos essa preocupação de cuidar do colesterol dos nossos idosos, que muitas vezes acabam por viver muito isolados e sozinhos, quer estejam em casa ou quer estejam em lares, acabam por se sentirem verdadeiramente sós. E por isso tudo que tu acabaste de dizer, nós devemos pôr aqui as relações a par com coisas como dormir bem, comer bem e não ser algo supérfluo que nós deixamos para fazer depois de tudo aquilo que já tínhamos para fazer. É só, ou seja, não é só algo social, deve ser encarado também como os outros pilares de estilo de vida que tão bem conhecemos e que fazemos por melhorar e acabamos por esquecer também este.
E aqui um bocadinho trazendo o ângulo da saúde feminina, que tem sido o nosso foco, falar da mulher e da mulher como cuidadora, que está muitas vezes rodeada de muita gente, seja de filhos, seja muitas vezes até dos próprios pais, cuidar, chegar àquela fase em que se cuida dos pais e que olha para o seu dia e não teve um momento sozinha, porque andou a correr entre tarefas de cuidar de uns e cuidar de outros, e que na verdade, no fim, sentem-se profundamente sozinhas. É um exemplo da diferença entre a solidão e a solidão e o escolher estar sozinha. E há aqui quase com um overwhelming, né, que as pessoas estão a Uhum. correr para se desfazer as necessidades e quem é que cuida desta pessoa, né? Quem cuida de quem cuida. E eu estou a falar das mulheres, mas isto também é algo muito presente nos cuidadores informais, mulheres ou homens, mas que acaba por ser transversal. Isso é uma das situações que é interessante, que acho que as relações podem ser reguladoras ou desreguladoras, não é? Às vezes. E cuidar, a sensação de estar sempre a cuidar do outro e não de nós mesmos pode ser, de facto, profundamente desreguladora. Mas também é verdade, especificamente em relação às mulheres, é uma curiosidade interessante, é que quando os homens entram em stress, há mais tendência para entrarem naquilo que nós chamamos o estado de fight or flight, não é? De Uhum. fuga ou luta, portanto há mais irritação, digamos assim, ou zanga. As mulheres tendem a ter um mecanismo de adaptação que pode ser social ou não, ou seja, nós não sabemos se isto é uma coisa biológica ou se é condicionada, mas tendem a ir à procura de relações reguladoras. Falar com as amigas, por exemplo, ou falar com. Ir à procura de relações que deem algum tipo de apoio. E então acho que isto, no caso das mulheres, é particularmente interessante, que às vezes há situações na vida que podem ser desreguladoras e frequentemente são, porque estão sempre a dar sem receber, mas também é verdade que cultivar relações que lhes deem alguma coisa é um fator protetor relativamente às mulheres. Portanto, é uma coisa muito interessante. Mas para dizer aqui também que, ou para reforçar, que a conexão, ou quando nós nos sentimos mesmo ligados e percebidos e acolhidos por outras pessoas, isso de facto é protetor para o nosso sistema. Em relação à solidão crónica, não, há estratégias que podem melhorar a solidão crónica e uma que nós falamos frequentemente é até sair de casa e ir fazer compras à mercearia, por exemplo, falar, ter ali interações breves com as pessoas da caixa, tem um efeito positivo na nossa fisiologia, só essa relação transitória. Portanto, pode ser uma coisa a encorajar as pessoas que vivem sozinhas a fazer, mas também que uma solidão crónica muito instalada, muito profunda, pode necessitar de ajudas de profissional de saúde, obviamente, de profissionais de saúde, que não resolve necessariamente com estas pequenas intervenções, embora estas pequenas intervenções também tenham lugar para trazer alguma regulação diária, digamos assim. Sim. Olha, um erro comum, para resolver a solidão é trazer mais quantidade. As pessoas irem a mais eventos, as redes sociais que hoje em dia estão nós achamos que estamos a conviver só porque estamos a fazer scroll, não é? Porque não nos sentimos que existe ali vida, mas estamos a adicionar muitas vezes só ruído. E no fim do dia a pessoa sente-se ainda mais só. É quase como uma maquilhagem daquilo que realmente a pessoa está a sentir. E isso é um desafio que não existia há uns anos, portanto, também nos traz a nós, como profissionais, outros desafios, não é? Como é que nós podemos ajudar estas pessoas? Como habitualmente nós gostamos de deixar aqui 2 ou 3 ferramentas, exercícios, o que lhes quiserem chamar, momentos de reflexão, mas alguma coisa que possam tirar de prático, deste episódio sobre este tema, que vos ajude a começar a trabalhar
este pilar que, como já perceberam, para nós é mesmo muito importante e acreditamos muito no poder da conexão. Um deles é esta questão da profundidade sobre os números. Todos nós temos uma ou duas relações que sabemos que pesam mais, que têm mais relevância para nós e até fisiologicamente do que termos 20 contactos superficiais, não é? Aquela questão que estávamos a falar muitas vezes, e a pessoa que tem mais, que é socialmente mais conhecida, que tem mais contactos, não é de facto muito provavelmente aquela que tem melhores relações. Aqui a quantidade não é o importante é a qualidade das relações e nós também refletirmos sobre isso. Quem são esta uma ou duas pessoas com quem eu me sinto realmente conectada e que têm este peso, que fisiologicamente me podem também trazer benefícios quando nos relacionamos. E a outra é, e aqui seguindo a lógica do que estávamos a falar, não querendo ser feminista, mas para as mulheres, que é não basta nós darmos para estarmos a ter uma relação, não é? É preciso também recebermos. E muitas de nós têm essa grande dificuldade em receber, em pedir ajuda, mas deixar-nos ajudar é regulação, não é fraqueza. E é muito importante nós também tirarmos esta barreira. Nós não estamos cá só para dar. Uma relação não sobrevive e não é saudável se nós estivermos na posição só de dar e não aceitarmos ou não soubermos receber, porque às vezes também é essa a dificuldade, nós não sabemos receber, nem é, e se olharmos com atenção até há quem nos queira dar e nós colocamos barreiras. Por isso ficam aqui estes dois pontos de reflexão, que é percebermos o número não é o mais importante e esta reciprocidade no cuidar. Nós estamos a dar muito mais do que aquilo que recebemos. Nós aceitamos receber? Pois, eu acho que é um problema, e eu acho que, lá está, eu acho que tens razão, eu acho que é um problema mais marcado nas mulheres também. Em algum, em algum ponto da trajetória, eu acho que nós fomos convencidas que pedir ajuda era um ato de fraqueza e que cada vez que pedimos ajuda, se alguém ajudar, está à espera de alguma coisa em troca. E eu acho que isto não podia ser uma noção mais errada e nós podemos refletir sobre nós mesmas se estamos de facto à espera de alguma coisa em troca quando queremos ajudar alguém. Portanto, são conceitos interessantes de nós refletirmos e pensarmos se têm algum impacto na nossa vida ou não. Depois, há outra ferramenta que nós achamos que é muito importante, que é esta sensação de pertença para além das pessoas. Há outros fatores que nos dão uma sensação de estar acompanhado. E por isso é que eu falei no exemplo ao início em que nós vamos às vezes para uma caminhada e temos a sensação de estar acompanhadas quando na verdade estamos sozinhas. E isto é porque, de facto, a natureza, o nosso sentido de propósito, a nossa fé, a nossa confiança na vida, o facto de termos causas em que acreditamos, tudo isto nos faz sentir acompanhados de uma maneira mais lata, ou seja, acompanhados porque fazemos parte de um planeta com outros seres vivos, porque fazemos parte da humanidade e somos importantes como peça nesse grupo. Um, e porque temos um propósito, estamos aqui a fazer alguma coisa que nos motiva e que lá está, também nos faz acreditar que somos parte de um todo. Portanto, estas coisas são todas muito importantes também para combater a nossa sensação de solidão. Isto também regula o nosso sistema nervoso. Um,
E depois dizer também que a solidão, ou a sensação de solidão, é um sinal, como é a fome, como é a sede, é um sistema nervoso a indicar que alguma coisa está fora do equilíbrio, não é? E que, portanto, isto não é um defeito de caráter e uma coisa que nós nos devamos conformar, mas é um sinal de que algo falta na nossa vida e que há maneiras de nós irmos à procura dessas relações, daquilo que nos falta naquele momento. E, portanto, de uma maneira muito simples, as relações não são, de facto, um luxo emocional, mas são das formas mais eficazes e mais subestimadas de cuidar do corpo e cuidar da nossa saúde. E aqui aproveito para dizer, Andréia, que ainda não falámos um, puxar aqui também um bocadinho a nossa parte pessoal e as nossas experiências Uhum. pessoais. Mas queria dizer só que grupos, inclusivamente grupos de trabalho, como somos nós, por exemplo, podem ser profundamente reguladores. E dou-vos talvez aqui o meu exemplo pessoal. Nos últimos tempos, o meu marido tem trabalhado fora. E eu estou neste grupo de trabalho com a Andreia, com outras pessoas, e o facto de nós estarmos permanentemente em contacto, a fazer coisas que gostamos, a trabalhar em causas que são importantes para nós, mas também a saber que há alguém do outro lado e que se for preciso de alguma coisa, e quando digo preciso, não tanto do ponto de vista prático, mas do ponto de vista emocional, que está lá alguém, eu acho que pode ser uma coisa muito reguladora. Então dou aqui um exemplo do nosso grupo, porque eu acho que é um bom exemplo. O que é que tu achas? Sim, acho que sim. Muitas vezes, lá está, era o que tu estavas a dizer. Nós nem esperamos uma resposta do outro lado, mas conseguimos pegar no telemóvel, mandar um áudio, como eu fiz hoje de manhã, quando a Diana ainda estava a dormir, mas pronto, para não me esquecer da reflexão do momento. E é saber que Exato. do outro lado está alguém que acolhe e que nos vê. Porque eu acho Claro. que isso é a grande mais-valia da forma como nós criamos relações. E sim, isto que nós estamos a fazer vai muito para além de uma relação de trabalho apenas, o que faz com que se junte aqui vários pontos, né? Porque é a satisfação de estar a fazer uma coisa que nós gostamos, em termos de trabalho, que na verdade também faz muito parte da nossa identidade, mas podê-lo partilhar, porque é muito diferente de fazê-lo sozinha. E eu aqui dou o exemplo de quando eu comecei o meu projeto de coaching oncológico em 2021, eu comecei sozinha e tive durante muitos anos muito sozinha e passado pai, 3 anos, 2 anos, era uma coisa que me fazia mesmo muita confusão. Eu estava a proporcionar a criação de uma comunidade em que as pessoas se sentiam acolhidas e eu sentia-me acolhida por elas, mas ao mesmo tempo não tinha ninguém com quem partilhar e, e quase que sentia que não era vista, não é? É completamente diferente de ter alguém com quem partilhar estes desafios, por isso acho que foi um ótimo exemplo. Pronto, e agora que já fizemos aqui uma declaração de amizade uma à outra, um, no fundo, o que nós queríamos com este episódio era reforçar que, de facto, a conexão é um regulador biológico, é um regulador fisiológico, e que cada vez temos mais evidência que a solidão tem um custo, mas também que as relações seguras são profundamente reguladoras. E, e é isso. Andreia, Sim, queres dizer alguma acho coisa? que sim, olha, acho que deixar aqui uma mensagem que é não precisamos de ter muitas pessoas à nossa volta, precisamos é de nos sentir vistos por algumas e de nos deixarmos ver mais uma vez, porque a relação é de parte a parte e acho que se levarmos estas últimas duas mensagens a que tu deixaste e que eu deixei deste episódio, já conseguimos absorver aquilo que era a mensagem que nós queríamos deixar. Como habitualmente, nós deixamos sugestões
e desta vez também, e até temos muitas sugestões. Queres começar, Diana? Pois é, nós estávamos aqui a pensar e começaram a chover ideias. Então é assim, em relação às minhas sugestões, há um documentário na Netflix que muitos de vocês até se calhar já viram, que andava aí na berra há uns tempos, que se chama Viver até aos 100 anos, que é sobre as Blue Zones, ou seja, as zonas azuis do planeta, onde as pessoas vivem muito tempo. E de facto, eu acho que é um documentário muito interessante para ver este impacto das relações e da comunidade. Porque se vocês virem o documentário, vão reparar que a comunidade é um fator constante em todos os pontos do planeta onde as pessoas vivem muito. Depois, dizer-vos também que há outras formas de regular que não com outras pessoas. Às vezes são relações diferentes, e então há um documentário também na Netflix que é. Agora eu não sei o nome em português, Andreia, tu sabes o nome do My Octopus Teacher, que é sobre o polvo. Não, mas eu depois vejo e coloco na descrição o nome Sim, pronto, mas é sobre a relação um, que foi desenvolvida entre um homem e um polvo. E lá está, apesar de não ser uma relação entre seres da espécie humana só, mas é uma relação e tem, por isso, um efeito regulador. E nós sabemos que com os animais de estimação também temos esse efeito, que também é um bom tema para um próximo episódio. Sim. Uh, Olha, e depois a falar, também me lembrei muito do trabalho da Brené Brown. Ela tem vários livros e fala muito sobre esta sensação de pertencimento, de autenticidade por um lado, mas sensação de pertencimento por outro. E acho que qualquer um dos livros dela e do trabalho dela, e até algumas palestras que se possam encontrar no YouTube, que podem encaixar muito bem também no tema deste episódio. Sim. E tu, Andreia, tu tens Olha, outras eu trago recomendações? livros e no início não me estava a lembrar de nada quando começámos a falar deste tema e de repente veio assim uma enxurrada de, de ideias e por isso eu vou deixar aqui algumas ideias. São tudo livros, são romances, são ficção, ou seja, sair um bocadinho dos livros de não ficção, mas que eu acho também é bom agora para o período que aí vem de férias, para pormos a leitura em dia. E por isso vou deixar, vinha só com duas ideias, depois a meio do episódio tive três e agora já tenho quatro, por isso eu vou deixar todas e depois vocês escolhem. Uma delas, uma das autoras, que é a Valérie Perrin, que muito se falou nos últimos anos sobre o livro A Breve Vida das Flores, e este livro em particular, não querendo dar spoiler, traz um bocadinho a história, a importância das relações que são criadas ao longo da vida para superar um momento traumático. E pronto, acho que relata na perfeição essa história, relata na perfeição este acontecimento. Depois temos um outro que é Os Esquecidos de Domingo, que é sobre a vida de uma idosa num lar e da relação de amizade que ela cria com a auxiliar que cuida dela e o impacto que essa relação tem nesta idosa que vive em solidão no lar, mas também no impacto da relação na auxiliar, que é uma jovem. Portanto, traz-nos aqui algo muito que eu acho que é muito real nos tempos de hoje. E o último livro dela, que é Os Três, que é sobre o impacto de uma relação entre três amigos desde a infância até à vida adulta. Portanto, acompanha-os aqui em momentos diferentes da relação entre eles. Depois, uma autora portuguesa, a Lídia Jorge, com o livro A Misericórdia, que fala sobre um tema que a Diana aqui abordou durante o episódio, que foi a altura do Covid, e neste caso, vivenciada dentro de um lar de idosos, e muitos de nós têm a ideia do que é que foi esse momento para os nossos idosos, mas eu pessoalmente, antes de ler o livro, eu tinha uma ideia, mas eu acho que era uma ideia distante daquilo que realmente aconteceu. E aqui traz a descrição não só do que aconteceu, mas do impacto que esse isolamento acrescido teve na vida dos nossos idosos. Por isso acho que é um livro muito importante, até para nos contextualizar historicamente.
E depois, aqui no fim do episódio, lembrei-me de um outro livro que também vou partilhar, que é Uma Pequena Vida. E este livro não é um livro para toda a gente. Primeiro tem para aí 1000 páginas. E depois eu acho que é um livro com uma leitura muito, muito violenta, porque tem várias fases do livro que descrevem momentos mesmo muito, muito violentos. Há quem até começa a ler e depois não consegue ler, mas para quem consegue ler até ao fim, é um dos meus livros preferidos, porque eu acho que primeiro, mostra a resiliência do ser humano, mostra como é que os acontecimentos e a forma como vivemos acontecimentos ao longo da nossa vida, nomeadamente na infância, podem impactar a nossa vida toda até ao fim. Mostram como uma amizade pode salvar. E pronto, e não posso ser mais, porque senão depois ia contar o fim e não tem piada, mas vale mesmo muito a pena. É isso. Fantástico, muitas sugestões. E tu estavas a falar, eu lembrei-me de outra, que é, só mais uma, que é um filme francês que se chama Amigos Improváveis. Ah, sim. Acho que também é muito giro e muito nesta onda das relações e da importância das relações, que às vezes são muito improváveis e que nos salvam de determinada forma. Diana, antes de Diz. acabar, deixa-me só aqui dizer uma coisa, porque acho que nós também não, nos outros episódios não temos trazido, mas acho que esta semana é uma semana importante e quando o episódio for para o ar, provavelmente já saíram algumas das coisas que nós andamos aqui a trabalhar e, portanto, acho que podemos aproveitar também para falar sobre isso. Uma delas é o curso de yoga em Oncologia Trauma Informado, que é para profissionais de saúde e professores de yoga, instrutores de yoga. Foi criado por mim e pela Diana e que nos deixa mesmo muito, muito felizes por trazermos este curso, que é o primeiro curso em Portugal sobre este tema, e podemos também ajudar profissionais a integrarem o yoga na sua prática com o doente oncológico, que foi muito importante para nós enquanto doentes e que nunca mais largámos. Portanto, essa é uma das Uhum. coisas que vai sair. Já saiu as pré-inscrições, mas num grupo muito pequeno e agora há de ser lançado entretanto. E o outro é o nosso congresso. Queres falar sobre ele, Diana? Sim, também nos deixa muito felizes. Nós estamos a fazer o primeiro Congresso Luso-Brasileiro, vai se chamar Oncofem, é o primeiro Congresso Luso-Brasileiro dedicado à oncologia feminina. E nós, obviamente, vamos ter profissionais dos dois países, mas o nosso objetivo aqui é, de facto, construir pontes e focar a saúde da mulher de uma maneira o mais integral possível. Foram-nos dizendo ao longo do tempo que havia temas que ainda estavam fora da mesa de discussão, nomeadamente sexualidade, menopausa, relações íntimas, relações com os filhos, durante e após a doença oncológica. E então nós quisemos muito fazer um congresso muito humanizado. E vocês vão ver, vão vendo sair a partir de agora coisas sobre o congresso, mas de facto acho que a experiência do congresso em si vai ser inesquecível de várias formas, não querendo sobreprometer, mas nós estamos muito entusiasmadas com as ideias que vamos tendo e com a experiência que queremos criar nas pessoas. E, portanto, as inscrições vão estar abertas muito em breve, portanto, fiquem atentos a essa parte também. É isso. Pronto, já contámos as nossas novidades, Novidades todas. aquilo que vai acontecer até nós depois irmos de férias, mas para a semana cá estaremos novamente e para as próximas 2 semanas os episódios vão ser gravados num formato um bocadinho diferente aqui para a despedida desta primeira temporada, mas depois logo vos contamos tudo. Um beijinho. É, exatamente. E não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube e o Spotify. E já sabem que, como sempre, nós lemos os vossos comentários. Mandem os vossos comentários, mandem as vossas sugestões, que nós às vezes demoramos um bocadinho a responder, mas estamos atentas. Está bem? Um beijinho a todos e até para a semana.